Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre a impressora 3D caseira que eu estou compartilhando com vocês aqui no canal. E hoje eu vou mostrar como eu fiz a montagem do eixo X, o nosso último eixo, o terceiro eixo da nossa impressora. Ou seja, depois do vídeo de hoje você vai estar com o projeto num andamento bem avançado e muito próximo de começar a imprimir suas primeiras peças. Então, se você puder desde já deixar aqui seu like, compartilhar esse vídeo para incentivar o trabalho, para que outras pessoas conheçam esse projeto também e possam se beneficiar dele, ajuda, compartilha, divulga, deixa seu like, comenta aqui sobre o projeto que você está fazendo, que isso também é uma forma de incentivo e ajuda, fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Então acompanha aí como eu fiz a montagem do eixo X da impressora, que foi, eu acho que o eixo que deu um pouquinho mais de trabalho para fazer a montagem, mas valeu a pena. Eu acho que ficou bem interessante a montagem, ficou compacto e, acima de tudo, funcional, até porque a impressora está ali atrás funcionando enquanto eu estou aqui conversando com vocês. Bom, para fazer o eixo X, a primeira coisa que eu fiz foi remover a parte mais de fora da corrediça, ou seja, o primeiro estágio dela. Eu vou usar só a parte central, a parte mais estreitinha aquela, porque ela tem mais rolamentos, ela é mais precisa, mas acima de tudo porque eu quero eliminar o máximo de peso possível para facilitar a movimentação vertical da impressora. Então, quanto mais coisa você conseguir eliminar, quanto mais compacto você conseguir fazer esse conjunto, mais leve vai ser a movimentação do eixo Z que a gente montou no vídeo anterior. Para remover esse primeiro estágio da corrediça, você precisa tirar aquela trava de borracha, endireitar aquela ponta, daí você remove a parte interna da corrediça, saca ela toda para fora. Você pode usar um pano para limpar porque tem graxa nesses rolamentos do primeiro estágio, em todos na verdade, então você pode limpar já essa parte para evitar qualquer tipo de sujeira aí no seu ambiente de trabalho. Agora eu vou endireitar a trava da ponta da nossa corrediça, vou remover essa parte de plástico que serve como trava e vou remover também esses dois ganchinhos que estão aqui na parte central e que servem de trava para o carrinho de rolamentos interno. O nosso trilho ele precisa de movimento livre para ambos os lados. Tá? Então isso a gente vai limitar depois usando parafuso, usando alguma outra coisa, por isso eu vou remover todas as travas originais da corrediça. Como eu não vou usar o trilho completo, assim como no eixo Z, eu posso cortar o excesso, aquilo que eu não vou usar. Então eu vou aproveitar a furação da corrediça, vou marcar duas pontas aqui e vou deixar um pedaço de mais ou menos 20 centímetros no total dessa parte interna, que é o que eu vou usar para o meu eixo apenas. Com o trilho cortado, é preciso fazer aquela mesma sistemática que a gente fez no eixo anterior, entortar os cantos, criar aquelas orelhinhas para criar uma trava que arraste o carrinho de rolamentos junto quando houver a movimentação, evitando assim que a parte interna se desmonte na hora de movimentar o eixo. Você precisa fazer essas travas em ambos os lados, ambas as pontas, para evitar que os rolamentos se desmontem por completo. Para fixar essa parte das corrediças aqui na madeira, eu preciso fazer um furo em cada ponta. Então eu vou marcar aqui as extremidades, vou fazer um furo que depois eu vou usar para parafusar na madeira. Porque a gente removeu a parte de fora, que era onde tinha a furação para fazer a fixação. Para fixar essas corrediças no eixo, é melhor você deitar a sua impressora e deixar o eixo Z como se fosse uma mesa. Isso vai facilitar um pouco na fixação e vai evitar problemas com o alinhamento principalmente. Coloque o parafuso em uma das pontas e agora faça o alinhamento medindo a distância em relação à base nas duas pontas. Só que tem um detalhe para fazer esse alinhamento. A madeira que a gente fixou no vídeo anterior, essa madeira do eixo Z, ela precisa estar encostando nas corrediças da base. Ela precisa também estar com os dois lados alinhados, porque a movimentação ela pode acontecer de uma forma não sincronizada no começo. Então você precisa baixar as duas pontas dela até que cada ponta encoste na corrediça da base para que haja o alinhamento em 90 graus em relação à base. Para prender a segunda corrediça, eu usei um gabarito de madeira, dois pedacinhos de madeira, então eu coloquei entre as corrediças para garantir que a distância fique igual. Então coloca o gabarito, encosta a corrediça no gabarito para ele ficar certinho ali a distância, depois faz isso na outra ponta também, assim você garante que as duas fiquem em paralelo com um alinhamento perfeito. E aqui tem um detalhe, esses parafusos que eu coloquei na parte interna para fixar a corrediça no eixo Z, eles servem como travas para impedir que aquele carrinho com os rolamentos saia para fora da corrediça. Isso é muito importante porque senão corre-se o risco da corrediça se desmontar durante a movimentação, durante a impressão, por exemplo. E agora a gente precisa instalar o motor, as polias e a correia para finalizar o nosso eixo. O motor ele vai parafusado no encaixe, que já foi cortado anteriormente, você já viu como eu fiz isso no outro eixo, então não precisa repetir.
No eixo do motor vai uma polia, assim como aconteceu anteriormente, e a polia da outra ponta ela usa o mesmo sistema do eixo Y, ou seja, um parafuso com termorretrátil para dar o aperto do rolamento e uma mola para regular a altura dessa polia para poder ficar da mesma altura que a polia do motor. A colocação dessa polia da outra ponta ela deve ser no mesmo alinhamento do eixo do motor, então você precisa medir a distância que o eixo está de uma das pontas da madeira, por exemplo, para colocar a polia nesse mesmo alinhamento na outra ponta. Eu sugiro que você faça um furo guia para garantir uma fixação mais precisa. Agora nessas corrediças eu vou colocar um pedaço de madeira de 7 por 7 centímetros, igual aqueles que eu usei para fazer os pés da nossa estrutura, e nesse pedaço de madeira a extrusora vai ser fixada. Dessa vez eu não vou precisar fazer gambiarra, porque eu já aprendi com o eixo Y e eu já fiz um rebaixo nessa madeira onde a correia vai passar, então já facilitou um pouco o processo. A extrusora vai ser fixada nessa madeira usando abraçadeiras dessas que são usadas para prender cano contra a parede, por exemplo. Você pode inclusive moldar essas abraçadeiras para ter o formato do motor, o formato da parte onde ela vai fixar, e isso vai garantir que a fixação seja mais firme e que não aconteça nenhum tipo de folga. Porém, depois que você tiver montado esse conjunto, antes de você finalizar a fixação, ou seja, de você colocar todo esse conjunto de madeira e extrusora no eixo, é preciso medir a movimentação para garantir que o bico da impressão vai atingir ambas as extremidades da mesa de impressão. Então você tem que calcular bem o lugar onde você vai colocar para ficar o alinhamento do bico certinho e ele conseguir se movimentar para ambos os lados e chegar em cada uma das extremidades, ou seja, aproveitar a sua mesa de impressão ao máximo possível. Eu fixei essa madeira com extrusora só utilizando cola instantânea. Já mostrei para você que isso funciona bem, que fica fixo de verdade. Só que você precisa preparar bem a área onde vai haver essa colagem. Então primeiro lixa, limpa com álcool, igual eu mostrei nos outros vídeos. Note que na hora de colar aqui, eu virei a impressora de novo para facilitar um pouco o processo, evitar que haja algum tipo de deslize na hora de colar e você perca o alinhamento da colagem. E aqui tem um detalhe, você não precisa se preocupar tanto com o alinhamento com o esquadro, você só precisa deixar ele o mais reto possível na vertical, mas você pode fazer isso no olho mesmo. Para prender a correia atrás desse carrinho de movimentação, eu fiz um furo na madeira do eixo Z, assim eu tenho acesso pela parte de trás para colocar os parafusos, então eu já pensei um pouquinho melhor do que quando eu fiz o primeiro eixo lá. Para prender as pontas da correia, eu dobrei a correia criando uma espécie de laço, colei com cola instantânea, e nesse laço, nesse orifício, eu passei um parafuso. Então esse parafuso é que vai fixar a correia na parte de trás do carrinho de madeira. Eu fiz alguns furos na madeira para facilitar a colocação dos parafusos, já que a gente tem um espaço limitado e eu estou trabalhando por aquele furo que eu fiz na madeira do eixo Z. Eu prendi uma das pontas da correia atrás do carrinho de madeira, passei a correia pelo local que ela vai passar normalmente para fazer a movimentação, fiz o laço na outra ponta, medi tudo isso, parafusei também e usei uma molinha tensionadora para dar uma esticada na correia e garantir um movimento mais preciso. E com isso a gente tem mais um e o último eixo da nossa impressora montado. Então você pode conectar toda a parte eletrônica e fazer o teste de movimentação agora que você vai ver a movimentação. Não só da mesa, da cama de impressão, que a gente tinha feito no primeiro vídeo sobre eixos, mas também a movimentação lateral do eixo X e a movimentação vertical do eixo Z. Você pode testar tudo isso agora sem problemas para ver se está tudo alinhado, se o movimento está suave e qualquer coisa que você vê de errado você pode rapidamente corrigir antes de tentar passar para a próxima parte. Se você tiver algum tipo de dúvida sobre o que foi feito nesse vídeo ou em algum anterior, deixa um comentário. Se você puder deixar um comentário no site do RBTech nesse post, vai ser melhor para eu poder te acompanhar e fica mais fácil da gente manter uma conversação. No mais, muito obrigado por estar acompanhando a série, espero que esteja sendo útil tudo que você está aprendendo aqui, que as dicas estejam te ajudando e a gente se vê no próximo vídeo.